Hello, my friends! Eu quero compartilhar algumas dicas de desenvolvimento de hábitos que para muitas pessoas parece um suplício, né? Parece um grande sofrimento você pensar em desenvolver hábitos. E para acabar de completar as coisas, algumas pessoas falam sobre a importância da disciplina, e essa questão de disciplina nos lembra da questão da vida militar, né, que é bem regrada, tem várias regras e ordens. E eu tenho uma notícia que pode ser não muito boa para você. Isso é bom, disciplina é bom, foco é bom, mas existe uma forma que a gente pode começar de maneira menos dolorida, né, que seja menos doloroso para você nesse processo. Então, uma coisa que é fundamental, que é muito importante, que eu tenho aplicado na minha vida, é a questão da organização mínima, o mínimo de organização que você precisa. Por exemplo, eu sou um cara muito criativo, graças a Deus. E uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo é a importância de um caderno como esse aqui, para que eu tenha liberdade de pensar mais, que eu não me preocupe com uma ideia que eu tive, que seria muito legal, e que, como eu não anotei, eu vou ficar com medo de perder, e isso gera estresse, gera angústia, gera... sabe, estraga o seu dia. Imagina, você tem uma ótima ideia e daqui a pouco, né, ou no final do dia, você percebe que esqueceu dela ou não sabe detalhes dela. Isso é muito ruim. Então, ter um caderno como esse aqui, para que você anote suas ideias, para que você anote o seu progresso, é muito importante. Então, a gente precisa registrar isso. Seja para que nós possamos visitar em algum momento, seja aquela ideia que você sabe que não vai conseguir executar agora. E isso acontece muito comigo. Eu, às vezes, registro. Eu não sou um exemplo de um cara que escreve numa agenda, eu simplesmente divido no meio aqui o bloco, né? Divido no meio e vou anotando aqui do lado esquerdo, do lado direito. Eu anoto os hábitos que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, hoje eu acho que eu estou no 10º dia. Depois que eu vou voltar lá atrás, vou ver onde é que eu comecei. Mas eu acho que eu estou no 10º dia de ouvir todos os dias 1 hora em inglês. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ouvir 1 hora de inglês antes de dormir. Então, do outro lado aqui, eu coloco o meu trabalho de gestor de conteúdo, né, criador de conteúdo. Então, eu tenho as plataformas. Por exemplo, hoje eu ainda não parei para inserir, para fazer nenhuma publicação. Ainda não fiz nenhuma publicação. Aliás, só uma no Twitter e depois eu vou registrar aqui. Então, esse é o mínimo que você precisa para começar a desenvolver o hábito, para assumir o controle do seu tempo, do seu dia a dia. Existem várias nuances acerca desse assunto, mas não sofra por antecipação. O mais importante que você precisa entender agora é: compre um caderno que seja exclusivo para isso, para que você possa começar esse processo de registrar suas ideias, registrar suas aspirações, registrar os seus, como eu posso dizer, os seus mini progressos, né? A gente precisa criar hábitos. E quanto mais a gente olha para eles como coisas que podem ser feitas desse tamanho, né, micro hábitos, micro atividades diárias, maior a probabilidade de isso se tornar um grande hábito. Né? Por exemplo, eu digo para os meus alunos que o grande desafio deles em relação ao inglês é dedicar 5 minutos todos os dias. Todos os dias aconteça o que acontecer. E o grande problema é que as pessoas às vezes querem começar com 1 hora, como eu estou fazendo agora. Mas existe uma ciência por trás disso. Se você começa com 1 hora, 2 horas, só movido pela motivação, a tendência é que você ao longo do tempo desista. Agora, se você vai gradualmente crescendo, avançando, a tendência é que você se fortaleça no processo, como aconteceu comigo, né? Então, eu comecei lá atrás, já vai fazer acho que uns 15 anos que eu estudo inglês, sou um eterno estudante da língua inglesa, então eu estou sempre desenvolvendo, sempre avançando, e agora, com esse hábito mais fortalecido, né? Comecei com 5 minutos diários, 10 minutos diários, 30 minutos diários, agora 1 hora diária. E eu ouço muito pessoal dizer assim: ah, Joel, mas é porque você é professor de inglês. Não, eu estou falando para você de um trabalho de listening avançado no meu caso. Eu nem estou considerando as horas de aula, porque eu preciso, como líder, né, dos meus alunos, eu preciso estar um passo à frente para mostrar o caminho. Então, para com essa conversa, para de focar nas coisas ruins, para de reclamar, se afasta de gente que reclama de tudo na vida e começa a desenvolver os teus hábitos. Começa com pequenas atitudes e você vai longe. Se você gostou desse assunto, já se inscreve aqui no canal, me segue, independente da mídia que você esteja, e vamos avançar no desenvolvimento de hábitos saudáveis para você. Take care!